Ai, que maravilha! Eu tenho certeza que você fica na expectativa de estar nos assistindo, né? Todos os sábados estamos aqui e o tema de hoje nós continuamos, né? Maravilhoso, está repleto de surpresas, então não sai daí, fica aí! E no programa de hoje nós estamos com elas maravilhosas, né? Estamos com Valéria, nossa psicóloga, aquela conselheira que sempre está aqui nos indicando, nos instruindo. E temos aqui também Maísa maravilhosa, analista corporal. Gente, eu fiz uma análise com ela, é super divertido. E como é interessante a gente se examinar nós mesmos, né? A gente nos conhecer. Então, é maravilhoso. Se eu fosse você, eu pegaria o contato e faria uma análise com ela, porque é muito bom. Mas voltando aqui para o programa, nós vamos estar lendo o texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto maravilhoso! Porque até então, Valéria e Maísa, no início, né, da minha conversão, eu acreditava que eu teria que cuidar somente do meu espírito, porque da minha saúde, as demais coisas não tinham mais ênfase, não tinham mais importância, mas o espírito era importante. E que, de fato, a gente sabe que o homem é espírito, alma e corpo. Só que primeiro nós temos que ter a consciência que somos seres espirituais, habitamos num corpo e temos uma alma. Então, ou seja, nós temos que cuidar dos três, né? Assim, Valéria e Maísa? É verdade. E hoje a gente vai estar falando sobre o nosso corpo, a importância de como estarmos cuidando, de como estarmos realmente pensando naquilo que a gente tem feito com o nosso corpo. Enfatizar também o nosso corpo, porque o nosso espírito é primeiro, isso aí é incontestável, mas o nosso corpo também precisa de cuidados, não é assim, Valéria? É exatamente assim, porque se você não cuidar do seu corpo, tem muita gente que diz assim, não, a gente já tem o dia de ir, mas eu posso fazer o que eu quiser e não é bem assim. Eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que fazer a minha parte, né? Porque senão eu vou antes até do que eu poderia ir. Porque se eu não cuido do meu corpo, que Deus, Ele manda sempre a gente fazer a nossa parte. Ele faz a dele, mas a gente tem que fazer a minha, a nossa, né? Então, se eu sou uma pessoa que eu não faço atividade física, sou uma pessoa sedentária, sou uma pessoa que com muita gordura, a gente vê hoje a importância da alimentação. Então, eu sou uma pessoa que eu não ligo para me alimentar bem, não estou nem aí, como de tudo, como tudo que eu quero, né? Às vezes tem pessoas que ficam obesas, com as taxas todas altas, tudo descompensado. Quer dizer, eu não estou me cuidando, eu não estou cuidando dessa parte do meu corpo. E aí, a gente vai entrar também, aí a gente entra também, porque um faz ligação com o outro, né? A gente entra na nossa porta emocional. Por que eu não estou cuidando tanto do meu corpo? Porque eu não estou nem aí para o meu corpo, para mim, né? Para essa parte. Porque eu faço tudo o que eu quero e não tenho limites. Então, já você vê como tem uma ligação, né? Eu preciso estar bem, por isso que todos têm que andar bem. Eu achei interessante esse texto, porque esse texto ele fala, se eu não estiver bem emocionalmente, né, a minha alma, o corpo e o espírito bem, os três bens, eu não subirei quando Jesus vier. Então eu fiquei assim olhando, meu Deus, como é importante os três estarem bem. O interessante, Valéria, é que na palavra diz assim, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita em lugares bons, em lugares harmoniosos, em lugares que tem paz, né? Quando a pessoa aceita Jesus, ela aceita do jeito que ela está. E o Espírito Santo entra e vai fazendo, arrumando, organizando, fazendo as coisas
fazerem com que venha fluir, né, a vida da gente, né? E quando a gente não toma conta do nosso corpo, aí o que que vem? Vem ansiedade, vem depressão, porque eu estou muito gorda, porque não sei o que, as pessoas me olham diferente, da autoestima baixa, né? Tudo isso vai acarretando doenças que o Espírito Santo que está dentro, ele não queria isso pra gente. Ele limpa para botar, para tirar a sujeira, as coisas ruins, botar para fora, né? E às vezes muitas vezes a gente coloca para dentro coisas que não deveria colocar, acarretando o quê? Doenças. Se você, vamos lá, todo mundo, vamos evangelizar, vamos passear, vamos andar. Ai, tô correndo, tô morrendo, né? Isso tudo acarreta coisas ruins pra gente, né? Verdade. E não consegue subir, a gente vê uma simples escada. Você sobe uma escada e já está no final dela, já está super ofegante. Então isso quer dizer que a vida está sedentária, que você está sedentária e que de fato precisa cuidar. E eu não digo só as pessoas que estão no sobrepeso, mas aquelas pessoas também que são magras, mas elas também estão com as taxas todas bagunçadas, todas desreguladas. E a gente tem que ter essa consciência de fato, porque inclusive, Valéria e Maísa, eu na minha juventude, eu fui anorexa, eu tive um tempo de anorexia. Eu achava que eu não comendo, eu ia chegar num nível de magreza que ali era o que há naquele momento. E que a gente sabe que hoje em dia não se mudou muito, né? Eu sou estudante de estética e cosmética e eu vi sobre a história de como é que eram as mulheres antigamente, né? Então, cada tempo é como se a moda ela chamasse para tal coisa, mas você tem que respeitar o seu corpo. Então, eu jamais vou querer chegar e dizer eu quero um corpo de tal pessoa, eu quero um corpo de tal pessoa. Não, você tem a sua estrutura própria, né? O que você vai fazer é cuidar para que se mantenha bem e viva por anos e anos. Então, eu cheguei a um nível, na época eu era atleta, competia. Então, eu achava que quanto mais magra eu tivesse, mais eu ia ficar leve dentro d'água. Porque eu era bodyboarder, eu era surfista. Então, a gente competia em todo tipo de onda. Então, nas ondas pequenas, eu notava que as mais cheinhas, elas não tinham tanta habilidade nas ondas. Então, eu coloquei na minha cabeça que quanto mais magra eu estivesse, mais habilidade eu teria. Só que eu vivia gripada, Valéria e Maísa. Imunidade eu baixa, vivi imunidade baixíssima, até que meu pai me viu na televisão, falando numa entrevista, e ele disse assim, você não está notando, você está muito magra. Porque o anorexo, ele nunca vai se enxergar que ele está num nível de magreza muito grande. Ele sempre vai achar que ele está gordo. Essa é a mente, é a mentalidade. Né? Então, assim, quando meu pai chegou e disse, se cuide, não faça isso. Então, aquilo ali foi tipo dizer assim, se olhe para você, não está legal. E aí eu fui começar a me conscientizar que de fato eu estava errando e muito. Mas já pensou, eu como uma atleta sem comer? E olhe que não é fácil. Você vai me dizer que não foi fácil para você, porque a anorexia não é uma das doenças, é um distúrbio alimentar muito sério. Porque é como você disse, você se olha no espelho, você está... Inclusive a gente faz até aquele IMC, né? Mostra que você está abaixo do seu peso, do normal, mas ela está olhando e dizendo, não, olha aqui meu corpo, porque ela tem uma visão distorcida da realidade. Então, para a gente fazer com que essa pessoa consiga se enxergar como realmente é, não é fácil. E é interessante, Valéria, que eu carrego ainda um pouco dessa história dentro de mim, porque eu sou acompanhada com a minha nutricionista, a Olda Karen, vão fazer agora 5 anos, e eu ainda tenho um pouco de dificuldade quando ela coloca carboidrato no meu plano alimentar. Ela até pergunta, você tem comido? Eu vou passar aqui esse carboidrato a mais para você, mas coma.
Porque eu ainda fica aquele resíduo na mente. Não que eu tenha aquela mentalidade. Hoje, graças a Deus, eu sou liberta. Mas eu ainda fico assim, eu vou comer tudo isso de carboidrato. Só que não é tudo isso. É exatamente aquela porção que me assistencia naquele tempo. Exatamente, né? porque o carboidrato, ele é importante para o nosso organismo. A gente que faz atividade física, nós precisamos comer o carboidrato. É a energia. É energia o carboidrato. Então, por exemplo, às vezes uma banana que você come e vai malhar, é energia que você está colocando para você ir malhar. Então, o carboidrato, ele é necessário. E quando não se tem, há uma predisposição de você adoecer. Então, a gente tem que ter cuidado com essa parte alimentar. Não é querer ficar magérrima e não comer. Como chega paciente lá no consultório que diz, eu só como uma vez no dia. Eu digo, como é? Meu Deus. A história... Um menino chegou de 13 anos lá no consultório. Eu disse, menino, você está magro demais. Ele disse, porque eu só estou fazendo uma refeição ao dia. Eu disse, mas não pode. Mas na cabeça dele, ele queria ficar magro. Mas as dietas malucas, né? É que uma tem dieta na internet, maluca. É. Aí as pessoas vão atrás. Por isso que a necessidade do equilíbrio. Né? Tudo é equilíbrio. É alma, corpo e espírito. Alma, corpo e espírito. Se você não está bem, não está comendo bem, daqui a pouco você vai ficar doente da alma, né? E daqui a pouco fica fraco do espírito. É um equilíbrio que tem que ser colocado para que a pessoa avance e fique bem. Todo extremo é perigoso. Todo extremo Quando é a gente perigoso. vai para o extremo é perigoso. Eu cheguei a um nível que eu queria energia e eu não tinha, porque Não tem quando o atleta está numa fase de competição, ele precisa ter uma alimentação, ele precisa ter uma fonte de carboidrato, de energia para poder, é como se fosse um combustível no carro. Exato. Imagine o carro para andar, ele precisa de um combustível. Então, por isso, Valéria e Maísa, que eu sempre digo, é muito importante você ter um profissional para que ele esteja lhe orientando, porque pode acontecer, como já aconteceu comigo, né? As pessoas já saberem que eu tenho uma nutricionista, me acompanha por causa da minha saúde, não só por causa da estética, isso aí eu digo que é um prêmio, a estética é um prêmio, mas a questão da minha saúde. Então, tem pessoas que chegam e dizem, ai, me passa o teu plano alimentar, ai, deixa eu copiar esse plano alimentar. Mas imagine, né, Valéria, que você é psicóloga e Maísa analista corporal. Já pensou se a pessoa chega para mim e diz, ai, me dá aí a tua análise corporal? Não bate, não tem como. A mesma coisa do seu tratamento como psicóloga não vai ser igual a outra pessoa. Então, a gente tem essa consciência de que cada pessoa é uma história, né? Assim, Valéria. Isso é muito importante, o que a Adriana está falando, gente. É muito importante. Eu não posso me comparar com ninguém. Você não quer... Não, queria ser magra igual a Gisele Bündchen. Gisele Bündchen é uma pessoa. Não tem ninguém igual a ela. Você é outra. A nova estrutura. É uma nova... Cada um tem sua estrutura, né? Tem pessoas que são... Pronto, eu sou baixa, mas eu já sou de uma estrutura não pequena, minhozinha. Já sou de uma estrutura mais média. Então, cada pessoa tem seu estilo. Então, tem que ir para a nutricionista. Porque a nutricionista é a pessoa ideal que vai fazer todo o seu balanceamento, né? E vai fazer o cálculo de gordura, de carboidrato, de todas as vitaminas que você precisa, alinhar para que você possa poder se alimentar bem, não ficar com fome, passando fome, e saudável, e consiga emagrecer saudável, junto com a atividade física. O tempo está terminando, a Adriane vai dar uma pausa aqui e a gente volta, porque esse tempo ele é cruel, né? Para a gente estar falando. Gente, mas é isso, fica aí, convido o pessoal para estar assistindo o programa, porque o segundo bloco vem aí. Se o primeiro tá bom, o segundo vem maravilhoso. Então, pega esse tempo, chama... Liga lá no WhatsApp, fala para o pessoal estar assistindo, porque está imperdível. Fica aí. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Deixar você bonita e com autoestima elevada é o nosso objetivo. O Salão Babi Nóbrega oferece os serviços de corte, escova, hidratação, química em geral, coloração, maquiagem, depilação e manicure. Tudo o que você precisa para sentir-se bela em um espaço aconchegante com profissionais qualificados. Agende já o seu horário no Salão Babi Nóbrega. Contato 98773-1012, Rua dos Potiguares, 101. Estamos de volta e continuamos com esse assunto que está maravilhoso. A gente aqui nos bastidores já comentando, né, sobre isso. E Valéria, o quanto é importante a gente não só falar sobre anorexia, mas existe também bulimia, existe o sobrepeso. E a gente gostaria de ouvir, Valéria, nesse sentido, qual a dificuldade de uma pessoa? Porque a gente sabe que também isso pode acarretar de uma infância, né? Ou de realmente não ter uma pessoa mesmo que esteja explicando, esteja orientando. Então, Valéria, eu acredito que você deve também lidar com essas situações, né? É verdade, porque o que é que acontece? A gente vê muito isso na adolescência, né? A adolescência é uma fase onde o jovem, ele está deixando de ser criança e está entrando nessa fase onde há as transformações hormonais do corpo, né? Ele sai de ser criança e começa a aparecer as meninas do seio, começa a ver a transformação no seu corpo. Aí vai acontecer pessoas que vão ter uma tendência até a engordar mais, outras menos, né? Tem meninas que é bem magrinha, e aí vem elas naquele cenário de querer seguir uma figura que ela acha interessante, né? Que ela se identifica, uma mulher que ela se identifica, que ela acha. E aí é onde entra, muitas vezes, os problemas. Começa dos adolescentes, que querem ser magros demais, não querem comer e tem medo de comer. Então, a anorexia, como a gente já falou, já é um problema que precisa muito de ajuda, porque é uma distorção do que ele está vendo. Ele está olhando para ele e está vendo outra pessoa. E a bulimia é quando você come e tudo que você come, você bota o dedo na garganta e vomita. Por quê? Porque quando você come, você está com fome, quer comer e muitas vezes já cria um vício. Não, eu vou lá no shopping e vou comer um sanduíche e vou comer isso e aquilo, porque depois eu boto para fora. E aí começa a virar um vício, entendeu? Porque eu botando para fora, eu não engordo. Olha só, né? Meu Deus, isso é muito sério, É né? muito sério, é muito sério. Porque a gente sabe que o nosso organismo, ele foi feito para trabalhar bem, ajustadamente, né? Quando a gente coloca para fora, é algo que não está favorecendo, não está bom. O próprio estômago, ele entende sobre isso e ele é expelido, né? Mas numa questão dessa, né, Valéria, da pessoa chegar e dizer, não, eu vou comer e depois eu vou botar para fora, aquilo ali, com certeza, lá na frente, ela vai ter um problema no corpo dela alimentar, né, Maísa? Eu imagino você que é uma analista corporal, como você também pode chegar lá na frente e ver algumas clientes suas nesse nível, né? Nesse perfil, né? A questão é que as pessoas normalmente não se identificam, muitas vezes não se identificam quem elas são. Elas não sabem bem quem elas são, né? E procura mirar nas outras pessoas para entender, para se entender. Eu acho que eu sou assim, eu acho que dá certo se eu for desse jeito. E principalmente que a Valéria falou sobre a adolescência, que tem essa questão de você não saber quem você é no real, né? Com o tempo vai passando e vai se descobrindo. Então, isso também tem muito a ver com a infância mesmo, que a pessoa passou lá atrás, né? Às vezes, para se esconder, ela age em situações que não é normal, entendeu? Para que ela venha ficar escondida, que é o fato da obesidade também, né? Para não se mostrar para outras pessoas, para ficar sempre escondida. Tudo isso faz com que a pessoa mude a sua mente, a forma de pensar da forma errada para seguir em frente, né? Porque na verdade o que é que acontece? Você tem que educar seu filho desde pequeno, que a gente está vendo isso mais hoje, né?
com alimentação correta, com alimentação saudável. Sim. Né? Antigamente também. não tinha muito isso, as crianças comiam muito biscoito recheado, era muita coisa. Hoje a gente já vê que nas próprias escolas as crianças já só comem aquilo determinado, que já tem nutricionista, que já faz. Porque você já vai trabalhando desde cedo o seu filho, a sua filha, isso mesmo. a comer corretamente, a não comer abusivamente. Nem tudo que é bom é saudável. Nem tudo que é gostoso Verdade. é saudável, é o ideal para eu comer, né? Então, existe essa parte que hoje é importante e existe também os pais que não educam Omissos, dessa forma. Então, são crianças que têm uma tendência a engordar. Quando entram na adolescência, estão gordinhos, já começam a ser chamados de gordinha na escola. E aí já começam a criar esse problema e é uma forma que elas descobrem é o quê? Eu botando o dedo na garganta, eu vomito e a tendência é emagrecer. Ou então, eu comendo muito, Ou alivia minha a minha ansiedade, ansiedade. né? A minha dor. Olha que coisa, né? Porque também tem isso, né? A ansiedade é algo que é muito acalmado quando a gente come. É Você uma coisa pode boa, ver né? como uma Comer pessoa é bom, né? muito gorda, muito obesa, ela se joga onde? Nas suas tristezas, nas suas angústias, é através de comendo. E a comida não é, o pior é esse, que eu não vou me satisfazer com um pedaço de melancia. Eu não vou me satisfazer com uma fruta. Com pizza, Não. com hambúrguer, É com com a batata pizza, frita. é com um hambúrguer, é batata frita, é um sorvetão, é algo assim que me dê prazer, porque o doce, ele dá esse prazer. E também tem a questão, Valéria, de que as pessoas não estão mais comendo à mesa. É, Os pais não estão conversando com os filhos, né? Não está havendo essa interação de botar para fora o que está sentindo, né? As pessoas estão muito mais em celular, as pessoas estão ficando mais dentro de si, né? E introspectivo, né? Isso também é uma dificuldade muito grande, né? isso é uma dificuldade, porque na hora que o menino chega e fala o que ele quer, pronto, eu vou comer sozinho, e aí eu como o que eu quero. Né? Eu não tenho meu pai, a minha mãe para sentar na mesa e colocar assim uma salada e colocar coisas que eu possa comer. Não, eu termino comendo aquilo que eu quero e não tem um rigor. Por quê? Porque meu pai já passa o dia fora, minha mãe também. E aí eu faço do jeito que eu quero. Ou também tem jovens que não comem. Vão comer o quê? Eu não quero almoçar não, eu faça aí um suco, qualquer coisa, um refrigerante, né? Então, assim, nós estamos vivendo muitas mudanças, as mudanças de valores mudaram muito, porque hoje os pais saem muito para trabalhar, né? E com as distâncias, os pais comem muito fora e muitas vezes até os filhos comem aonde? Na cantina do colégio. Verdade. Não come nem... Sai sem tomar café, chega lá comer uma coxinha. E que, graças a Deus, isso hoje em dia já está bem mais, digamos, mais leve, né? Que antigamente era só salgados, frituras, muitas frituras, né? E até mesmo porque, muitas vezes, os filhos, eles fazem o quê? Eles representam o que o pai é e a mãe é. Então, muitas vezes, o pai e a mãe não têm aquele contexto de planejar a alimentação, de saber o que está colocando na mesa, não come saladas, não tem aquela alimentação saudável, e o filho também não vai. O filho, ele vai representar aquilo que ele está vendo dentro de casa. Então, é como você falou, Valéria e Maísa. Tá ali a mesa posta e eu vou comer o que eu quiser, o que eu achar que é melhor, sem nenhuma orientação. Então, quanto é importante se você vê o seu filho hoje em dia, né, com essa dificuldade, ou então comece a observar, porque essa rotina de tudo tão corrido, de trabalho, disso, daquilo, de estudo, porque tem muitos pais que também não só trabalham, quanto também estudam, né? Então, o tempo é pouquíssimo, é muito limitado. Então, esse tempo, comece a observar seu filho, comece a observar se ele está muito dentro do quarto, comece a ver o conteúdo que ele tem olhado na internet, sabe? Porque tudo isso são influências, e aquilo que me influencia é o que eu vou querer ser. Exatamente. Eu vou querer copiar aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou colocando na minha mente, como você vê. Tem muita criança que elas olham e dizem, não, o meu ídolo é tal super-herói, o meu ídolo é o Homem-Aranha, o meu ídolo... Mas é estranho quando ele não fala que o ídolo dele é o pai.
Então, Exatamente. alguma coisa está errada nisso aí. Então, eu como pedagoga, eu me importo nesse sentido das crianças. Como é que tem sido o dia a dia das crianças? Como é que tem sido? Aí você é um pai e uma mãe que, pela necessidade que precisam trabalhar, né? Coloca seus filhos o dia todo na escola. Mas observa quando ele chegar em casa, é 30 minutos, 40 minutos que você senta numa mesa, que você conversa, que você ora junto, que você escuta. Inclusive, mas Valéria, eu gostaria de deixar um livro aqui, que o tema dele é como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. Por quê? Eu li esse livro, é fantástico. É um livro que, se eu fosse você, pai e mãe, que tem filhos, é necessário você ler, porque ele é muito divertido, o livro, ele tem muitas figuras, não é aquele livro cansativo de ver. E dentro desse livro ele fala exatamente que você também não só fale, não só imponha, não seja aquele autoritário, sabe? Mas seja aquele que tem autoridade, aquele que faz e diz assim, eu faço, meu filho está copiando aquilo que eu estou fazendo. Mas seja aquele pai, aquela mãe que ouve também, porque eles têm as dificuldades deles, sabe? Senta com ele, pergunta, filho, como foi hoje a escola? Como é que tá seus amiguinhos? A sua professora? Gente, é muito importante você ter essas informações, porque verdade. muitas vezes os nossos filhos estão passando por problemas, mas estão ali, como diz, debaixo do nosso nariz, mas a gente não tem tempo de estar ouvindo. Então, escuta o seu filho, senta, deixa ele falar e não entrega logo de bandeja a solução. Pergunta para ele o que é que ele faria nessa situação, porque tem muitas crianças, como Valéria falou, que eles são obesos e eles descontam aquilo ali na comida. Por quê? Porque há uma ansiedade. A gente não sabe o que é que ele está passando na escola, a gente não sabe as dificuldades, mas não, como pais, a gente diz, não, eu pago caro a escola, eu quero resultado, não é assim? Eu quero nota boa, você foi reprovado. Sim, mas nós temos que dar assistência, porque essa criança, ela precisa ser assistenciada diariamente. Porque se eu só deixo só para a escola educar, não. O papel da educação são dos pais. É verdade. A escola ensina e os pais educam. E às vezes a gente quer trocar isso aí, não é legal. A gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Não é assim, verdade. Valéria? Isso é muito importante o que você está falando, Adriane. Porque é desses problemas que o que é que acontece? Que entram os distúrbios de comportamento do filho. E um dos distúrbios pode ser o alimentar, como outros distúrbios podem surgir na hora em que o filho, ele precisa conversar com os pais, ele precisa dessa atenção, ele precisa dessa atenção do pai e da mãe com ele, que ele tem que saber que alguém se preocupa com ele. Isso é muito importante, o filho saber que o meu pai e a minha mãe se preocupam comigo. Ser ouvido. Que eles são ouvidos, entendeu? Eu peguei recentemente uma paciente, uma menina, que ela tinha essa necessidade. Os problemas dela se resumiam todos em quê? A minha mãe não senta comigo para conversar. E quando ela senta, ela diz, não, isso vai ser resolvido. Vamos orar, porque isso tudo vai ser resolvido. Mas ela queria que a mãe escutasse o problema que estava acontecendo e dividisse, houvesse aquela divisão dela escutar, dela dizer, fale, mas fale mais, e não já cortar e dizer que tem uma solução. Então, o filho, ele necessita falar. E o que é que acontece? Ele termina falando com os outros amigos que têm dúvida igual a eles, né? Então, esse programa, a gente já está concluindo ele, já está no final. Mas a gente quer deixar essa mensagem para você, da importância dessa harmonia de corpo, alma e mente. E aí, no próximo programa, né, no próximo sábado, a gente vai continuar falando, né? E se você perdeu algum programa nosso, vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá lá o like, compartilha, porque notícia boa é para ser compartilhada, coisas boas é para ser compartilhada. Então chama e assiste lá toda a família. Eu quero mandar um abraço para a Heloísa, uma criança linda, que ela todo sábado está assistindo o nosso programa. Então, Elo, um beijo para você. Gente, até sábado, o próximo programa, se Deus quiser. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet.
Outros adoram pedir no iFood. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.